Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades, onde exploramos a vida e os ensinamentos dos santos e santas que marcaram a história da humanidade. No vídeo de hoje, vamos contar a história de um dos mais influentes teólogos e filósofos da Idade Média, São Boaventura. Sua vida foi dedicada ao estudo e à compreensão da natureza divina e humana, e seus ensinamentos tiveram um impacto significativo na história da filosofia e da teologia. Junte-se a nós nesta jornada pelo passado e descubra como a vida e obra de São Boaventura continuam a influenciar a nossa compreensão do mundo e da fé. Vamos iniciar com a oração a São Boaventura. Ó bondoso São Boaventura, por uma especial graça de Deus, fostes escolhidos para ser zeloso doutor e pastor da Igreja de Jesus Cristo. Vós sois agradáveis diante de Deus, pela missão de pastor, honrastes e defendestes a Igreja de Jesus, pelo encargo confiado de preparar o segundo concílio de Lyon. Pelo crédito que gozam vossas orações junto de Jesus e Maria, encontrastes no vosso trabalho a expressão generosa da caridade, em favor do bem comum. Soubestes ensinar e vivenciar a caridade, como fundamento da doutrina de Jesus Cristo. Por isso, Deus vos abençoou. Por isso, lembrados de vossas virtudes, vos pedimos que nos alcanceis de Jesus, o Filho de Deus, viveremos unidos a Ele, pela vida em família, no testemunho de vosso trabalho e pela esperança cristã que os vossos sofrimentos cristamente assumidos, sejam para nós a garantia da ressurreição. Deus honra, glória e louvor. Amém. A história de São Boaventura, um dos grandes teólogos e líderes franciscanos. Origens. Seu nome de batismo era João de Fidanza. Ele nasceu em 1218, em Bagnoregio, região de Viterbo, Itália. Seu pai era um médico famoso e bem conceituado na região. Contudo, quando o pequeno João de Fidanza teve uma enfermidade grave, o pai não conseguiu curá-lo. A cura aconteceu quando o pai, a mãe e familiares a pediram pela intercessão de São Francisco. Esta cura foi como um sinal profético, pois o pequeno João, no futuro, viria a ser um grande reformador dos franciscanos. Franciscano catedrático. Aos 20 anos, João de Fidanza entrou no convento dos franciscanos. Apenas 2 anos depois ele vestia o hábito, adotando o nome de Boaventura. Como seus dotes de inteligência e cultura logo afloraram dentro da ordem, ele foi designado para estudar filosofia e teologia na famosa Universidade de Paris. Mais tarde, em 1253, na mesma universidade, foi nomeado professor catedrático nas 2 matérias. Sua sabedoria na condução de assuntos difíceis também se destacou. Amigo de Santo Tomás de Aquino. São Boaventura tornou-se amigo e companheiro de Santo Tomás de Aquino, outro grande nome da intelectualidade católica e também doutor da Igreja. Esta amizade foi frutuosa para os 2 santos e para a Igreja, pois, dela, nasceram grandes obras literárias e espirituais que definiram rumos na Igreja pelos séculos vindouros. Teólogo defensor dos franciscanos. São Boaventura viu que a ordem dos franciscanos era como que uma miniatura da Igreja, porque as 2 se originaram a partir de homens humildes e simples. Somente mais tarde é que os nobres e intelectuais se juntaram a elas. Por isso, São Boaventura defendeu fortemente os franciscanos e as chamadas ordens mendicantes, muito combatidas pelas ordens seculares. As mendicantes, dizia, representavam as origens da Igreja e isso tinha que ser preservado, mesmo que estas ordens já estivessem presentes nas grandes cidades e universidades da Europa. A origem tinha que ser preservada. Superior Geral dos Franciscanos. São Boaventura ficou famoso como orador e teólogo quando começou a defender as ordens mendicantes. Mais tarde, em 1257, o Papa Alexandre IV nomeou o Superior Geral dos Franciscanos, função que ele exerceu durante 18 anos.
O exercício desta função foi tão inspirado que São Boaventura passou a ser chamado de segundo pai e segundo fundador da Ordem Franciscana. Com efeito, ele conseguiu unir de maneira maravilhosa as correntes antigas e novas dentro da Ordem, dando a ela um novo impulso. Doutor da Igreja. Baseado em Santo Agostinho e Platão, São Boaventura escreveu suas obras teológicas em 11 volumes, procurando sempre dar fundamentação racional às grandes verdades de fé. Além de superior geral dos franciscanos e de escritor renomado, São Boaventura recebeu a nomeação de bispo e cardeal por meio do Papa Gregório X. Nesse cargo, ele assumiu a responsabilidade de organizar e liderar o Concílio de Lyon. Morte. São Boaventura teve papel decisivo no Concílio de Lyon, no ano 1274. Ele conseguiu reconciliar as ordens mendicantes e o clero secular, que a essa altura, ainda viviam em contendas. Este foi um dos grandes legados de São Boaventura para a Igreja. Depois disso, talvez sentindo que sua missão neste mundo estava cumprida, ele veio a falecer, estando ainda na cidade de Lyon. Na ocasião, foi atendido diretamente pelo Papa, que o estimava bastante. Era o dia 15 de julho de 1274. São Boaventura foi canonizado no ano 1482, quando recebeu o título de doutor da Igreja por causa de suas obras. Fatos relevantes adicionais. Além de seu trabalho como professor e líder religioso, Boaventura também foi um grande defensor da paz e da reconciliação. Ele trabalhou para resolver conflitos entre cidades italianas e até se envolveu em negociações de paz entre os governantes europeus. Outro fato interessante é que Boaventura é conhecido por ter recebido a visita de São Tomás de Aquino em Paris, enquanto ambos estudavam na universidade. Disse que os dois santos mantiveram um diálogo teológico que durou várias horas e que deixou uma forte impressão em ambos. Além disso, São Boaventura foi um grande defensor da importância da beleza e da arte na vida cristã. Ele acreditava que a beleza era um caminho para Deus e que a arte podia ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus por meio da contemplação estética. Caro espectador, espero que você tenha gostado da história de São Boaventura e tenha aprendido algo novo sobre esse santo tão importante para a história da Igreja Católica. Se você quiser continuar acompanhando conteúdos interessantes como este, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, se você gostou deste vídeo e achou útil, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.